Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um Costureiras 5K. Aqui eu ajudo costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como conseguir um acabamento perfeito em tecidos transparentes, tá? Então, se você se interessa por esse tema, continue aqui comigo que eu vou te mostrar quais são esses acabamentos que você pode fazer para que a sua peça de roupa, naquele tecido fininho, transparente, que principalmente se usa muito agora no verão, fique perfeito, tá? Eu até tenho aqui, eu separei aqui, esse aqui que é um crepe, né? Bem fininho, muitos chamam de chiffon, então ele é bem transparente. E o que acontece? Quando nós costuramos, fica perfeito quando não aparece essa costura do avesso. E aí é uma grande preocupação de muitas costureiras, o que fazer, principalmente quando você não tem overlock, que vai dar aquele acabamento mais refinado aí na peça, e aí você costura, mesmo que fique a costura pelo avesso, ela fica aparecendo aí não fica bonito, não fica perfeito. E o acabamento perfeito embute essa costura e não deixa que o overlock ou o zigue-zague fique aparecendo. Então, eu vou te ensinar dois tipos de costura hoje, que é a costura inglesa e a costura francesa, tá? Esses dois tipos de costura não necessitam de overlock e fica, assim, muito bonito quando você e é bem útil, na verdade, quando você faz esse tipo de costura nos tecidos finos, porque aí não vai aparecer nada, tanto por dentro quanto por fora, vai ficar assim, perfeito de se usar. Parece até que a roupa pode ser usada dos dois lados. E o que é legal nisso? É bom porque muitas, né, não tem um overlock. Às vezes você tem só aquela máquina pretinha aí na sua casa e ela não faz o zigue-zague, aí como que você faz os acabamentos internos, né? Então, aprender esse tipo de costura vai te ajudar muito, porque vai te dar um acabamento perfeito na sua peça, sem necessariamente ter muitas máquinas. Você vai precisar apenas da costura reta para poder fazer isso, tá? Muita gente acha que é difícil, mas na verdade, com esse passo a passo aqui que eu vou te falar, não é um bicho de 7 cabeças, você vai ver que é muito fácil, tá? Então, eu vou virar minha câmera para cá e eu queria convidar você que está aqui no Instagram, não tem como eu virar aqui meu celular para a máquina, então vem para o YouTube para você poder participar aqui e ver aí essa live, tá? Quero convidar você, eu abro a live aqui no Instagram para poder convidar você aqui para o YouTube. E quem está comigo aqui no YouTube ou no Facebook, eu quero dizer que nós estamos com o Instagram novo. Pois é, eu perdi meu Instagram antigo. Se você me seguia lá e não está me seguindo ainda, é só procurar lá, thalitabarroso.costura. E aí eu te convido para vir para o meu Instagram, para você ver meus bastidores, meu dia a dia, que eu posto todo, sempre ali nos stories, tá? E compartilhar aí com as amigas costureiras que você conhece, porque eu estou nesse novo recomeço e eu conto com sua ajuda aí para ajudar a gente a crescer de novo, tá bom? Então aqui eu estou com essa peça aqui, tá? Esse tecido aqui bem fininho. E aí, gente, eu quero ensinar para vocês a costura francesa, que é a mais utilizada aí em tecidos finos, tá? Existe uma diferença da costura inglesa para a costura francesa, uma diferença, assim, grande, e às vezes a gente confunde, a gente não sabe qual é qual. Mas a costura inglesa se utiliza muito em camisas, tá? Ela tem um pesponto que fica aparecendo. Já a costura francesa não aparece costura nenhuma, ela não tem pespontos. E então, por isso, se utiliza mais em tecidos finos. Mas eu vou fazer as duas aqui hoje para você ver. E essa costura traz um valor para a sua peça que você não imagina. Com certeza, a peça que você fizer vai ser muito mais valorizada, muito mais bem vista aí pelas suas clientes. Então, para fazer
a costura francesa, normalmente nós costuramos assim, direito sobre o direito, não é? Para fazer a costura francesa, você vai costurar o contrário, tá? Você vai costurar colocando o avesso sobre o avesso, tá? As duas faces aqui, ó, avesso com avesso. E aí, você vai costurar por aqui. E essa costura, se você deixa 1 centímetro aqui de costura, você vai costurar ela bem fininha aqui com meio centímetro, tá? Eu aconselho você, quando for cortar aí a peça, você deixa uma margem maior para a costura. Pode deixar 1,5 centímetros, para você poder fazer essa costura aqui não tão fininha. Então, o primeiro passo é esse. Você vai unir, colocar face a face, avesso com avesso e costurar. Então, vamos lá. Olha só. Vamos para a máquina aqui. E aí, eu vou fazer uma costura fininha aqui de meio centímetro, tá bom? Tô seguindo aqui a medida do meu calcador aqui, ó, que dá mais ou menos esses meio centímetro aqui. Costura bem fininha mesmo. O tecido tá um pouquinho desfiando, então... Aí aqui, ó, eu fiz essa costura, que aparentemente estaria errado se eu tivesse feito uma costura comum, porque a costura aqui, ela tá pro lado direito, né? Se fosse uma costura comum, ela seria, né, pro lado, teria que ficar pro lado avesso, mas como se trata da costura francesa, então primeiro nós costuramos avesso sobre avesso, tá? E agora, eu vou aqui tirar esse excesso aqui de fiozinho solto, que é muito importante fazer isso. Tô tirando o excesso. Oi, Élida. A Élida chegou aí. Olha, vem aqui para o YouTube, tá? Para você ver aqui esse acabamento que eu tô ensinando a fazer aqui, que é a costura francesa. Então, aqui eu tô tirando o excesso aqui. Gente, e olha, às vezes você fala assim, isso tem que ter muita paciência, não tem tempo para isso não. Mas não adianta, gente. A gente querer fazer as coisas mal feitas, sem paciência, porque depois o cliente reclama, aí você não tem que desmanchar e fazer de novo. Então, pronto. Já faz de primeira, faz bem feito. Tem um tecido transparente aí que vocês vão costurar, somente agora a época de saída de praia, né? Então, essa costura aqui vai ficar bonita tanto por dentro quanto por fora. Então, costurei aqui, avesso sobre avesso, ok? E agora... nós vamos costurar de novo. Só que agora vai vir, ó, direito com direito. Mas para fazer isso, para ficar bacana mesmo, é importante passar, viu? Vou pegar meu ferro aqui, até coloquei um tecido aqui por cima, e aí eu vou passar, porque ajuda muito. Principalmente, gente, tecido fino, tá? Tecido fino, a gente tem muita dificuldade na hora de cortar. E algo que eu sempre falo com vocês, que eu utilizo aqui no meu ateliê, é fita adesiva. Coloquei o tecido sobre a mesa, arrumei bem arrumadinho, eu vou e colo a maior parte das pontas aí com fita adesiva. Isso ajuda demais. Aí depois você vai riscar e utilizar o molde aí. É importantíssimo que você utilize da modelagem, porque tecido fino, quando fica torto, a roupa fica torta no corpo, fica dando ponta na barra, e aí não dá certo. Então, você tem que ter cuidado e atenção para poder costurar tecidos finos. Por isso que roupas de tecidos finos, né, elas são mais caras. E aí você tem que saber precificar aí suas peças, viu? Tem que entender aí, valorizar o seu trabalho, porque se trata de um trabalho artesanal. Então, aqui, ó,
eu abri bem aqui a costura. E agora, eu vou costurar aqui. Vou costurar aqui dessa forma, ó. Vou unir direito com direito. Olha só. E vou costurar. Aqui eu vou até passar também um pouquinho aqui, ó. Olha aqui. E olha, outra coisa que eu vou falar com vocês. Não se limite a fazer dessa costura francesa apenas em tecidos finos, viu? Você pode utilizar aí em outros tipos de tecido também, tá bom? Então, aqui, ó, eu virei e vou costurar pelo avesso agora, embutindo essa costura aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou costurar. Olha só que perfeição. Vou passar mais um pouquinho aqui para vocês verem antes de abrir. Que aí vocês vão ver. Olha só. Vou passar aqui, ó. Oi, Gislaine. A Gislaine tá falando aqui. Tá amando, adorando meus vídeos. Ai, fico muito feliz em saber, viu? Gente, comentem aí, me falem se vocês estão entendendo. Eu gosto quando fala que está gostando, ou que não está também, né? Porque isso é uma forma de eu estar melhorando, né? Trazendo sempre conteúdos aí bom para vocês. Gente, e olha só, aqui é o avesso dessa costura francesa. Olha só o lado direito. Veja que ficou alguns fiozinhos, né? Porque esse tecido aqui desfia bastante. Pois é. Ô, Helenita que está aqui no Instagram. Eu estou no YouTube, viu? E aí, eu abro a live aqui no Instagram só para poder vocês virem aqui para o YouTube. Foi um erro meu, gente. Eu não fixei o comentário. Deixa eu fixar o comentário aqui. Ah, beleza. Que aí vocês vão ver. No YouTube também é thalitabarroso.costura. Que aí a câmera fica fixa aqui, né? Então não dá para ficar movendo duas câmeras ao mesmo tempo. Aí aqui, gente, fica alguns fiozinhos. Às vezes, não é sempre, mas aqui ficou. Então você vem aqui com a tesoura, com cuidado e corta. E aí vocês veem aí a perfeição que é a costura francesa. Aí, gente, vocês pensam assim, meus clientes não valorizam isso, não. Não faz pensando nos seus clientes, não, gente. Faz pensando no seu trabalho, em dar sempre o seu melhor, porque vai ter pessoas, sim, que vão reconhecer e vão valorizar o seu trabalho. Vale a pena você caprichar sempre, sempre fazer o seu melhor. Olha só aqui. Aqui eu tô tirando os fiozinhos. Isso aqui, gente, é uma coisa assim de alta costura, viu? Não é para qualquer um, não. Só para costureira 5K. Olha aqui. Aqui, direito.
e aqui avesso. Então, essa é a costura francesa. Recapitulando, você vai costurar, primeiramente, avesso com avesso, costurou meio centímetro só, depois vira direito com direito e costura, e vai ficar embutido aqui na parte de dentro, tá? E a costura vai ficar assim na parte de fora, de forma que, olha, não tem overlock, não precisa de zigue-zague, não precisa de outra máquina aí para você poder fazer o acabamento, tá? Agora, eu vou ensinar para vocês a costura inglesa. A costura inglesa não é muito recomendável você fazer no tecido fino, porque você já tem a francesa que dá tão certo, né? Para que fazer a inglesa? Mas muita gente confunde o que é a costura inglesa, o que é a costura francesa. Então, eu quero aproveitar essa live hoje, que eu estou falando de acabamentos aí em tecidos finos, e quero mostrar para vocês aí como que é que faz a costura também inglesa, viu? Deixa eu passar aqui para ajudar. A costura inglesa, ela já vai ficar com o pés-ponta aparecendo. E eu indico vocês fazerem muito essa costura aí em camisas, em blazers. Vai ser com um tecido, como se diz, maior, mais grossinho, né? Olha só, aqui, como o normal, né? Olha, eu fazendo errado aqui. É unir direito com direito. Costura inglesa, tá? Vocês vão fazer tradicionalmente, como a gente faz, né? Direito com direito. Só que vocês têm que deixar uma margem de costura maior aí também, viu? Só que aqui vocês vão costurar deixando um lado maior aí, 1 centímetro a mais, viu? Então, vocês vão costurar deixando um lado maior. Bem aqui na beirinha, deixa o lado aí de 1 centímetro maior, tá? Então, aqui nós vamos lá. Ó. Vou deixar aqui 1 centímetro aqui a mais. Essa para poder fazer a costura inglesa. Vamos lá. Tesoura já não sei onde é que eu coloquei a tesoura. Ah, caiu no chão. Minha tesoura dourada. Olha só. Aí aqui, ó, cortei. Costurei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu passar o ferro aqui mais um pouquinho. Vocês estão vendo que é importante passar o ferro para poder abrir as costuras, né? Então, aqui a diferença. A costura inglesa, nós vamos costurar normalmente aí direito sobre direito, né? Para a costura ficar pelo avesso. Porém, a gente costura um lado, deixando um lado sobrando mais do que o outro. Por isso que eu falo que a margem de costura tem que ser maior. Normalmente a gente deixa 1 centímetro de margem, deixa 2, tá? Ah, Thalita, mas é um lado maior do que o outro, tem que deixar? Não, gente. Vocês vão fazer essa costura em peças mais soltinhas, mais frouxinhas, né? Em peças mais largas. Porque quando se tratar de um blazer, que vocês querem a costura embutida, por exemplo, aí eu aconselho vocês utilizarem o viés. Porque se deixar um lado a mais de costura do que o outro, vocês vão ficar quebrando cabeça, qual lado que está maior, qual lado que não está. E aí é um trabalho assim que, sinceramente, eu acho que aí já não tem necessidade. Por isso que é bom fazê-la em peças mais larguinhas, como camisa, por exemplo, né? A costura inglesa a gente utiliza muito em camisa. Aí aqui, gente, vocês viram? Esse lado que está maior aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo dessa forma aqui. Eu vou dobrar com ferro, porque tecido fino,
Vocês veem que eu sempre fico dobrando aqui os tecidos com a unha, né? Para poder economizar aí o tempo de poder ir no ferro. Mas o tecido fino, ele não deita, ele é poliéster, né? Aqui é um tecido 100% poliéster. Ele não se acomoda aí com o atrito, com a unha. Então, você tem que utilizar mesmo o ferro de passar. Então, eu fiz essa dobrinha aqui, tá? Na parte que estava maior, e agora viro aqui e aí eu vou costurar. E aí você já pode imaginar, por isso que fica aparecendo aí o pesponto, né? Ok? Então, agora, vamos costurar. Então, vamos lá. Aí, aqui eu costuro, onde eu dobrei. Olha aqui, gente. Olha só. Essa aqui é a gente perfeito. Não sei falar com vocês qual que tá melhor. Essa aqui é a costura inglesa. Aqui que vocês estão vendo, deixa eu só passar mais um pouquinho aqui, é o lado avesso, gente. Olha como fica bonita do lado avesso. Olha aqui agora o lado direito. Aí o lado direito, é o que eu falei com vocês, vai aparecer uma costurinha. Diferente da costura francesa. A costura francesa, vou colocar as duas aqui agora para vocês verem, ó. Eu sempre entrego mais do que prometo, né? Eu falei que era um acabamento, mas aqui eu estou ensinando dois, para vocês verem, que é a costura inglesa e a costura francesa. Aqui é a costura francesa. Vou colocar assim para uma não tampar o outro, né? Costura francesa não aparece pesponto nenhum, mas fica embutido aqui a costura de dentro. Fica uma dentro da outra, olha só. E a costura inglesa, ela aparece um pesponto, mas fica também o lado avesso embutido aqui. Então, esses dois acabamentos aí são perfeitos para vocês usarem em tecidos finos, porque não vai aparecer nada aí para o lado direito. Por causa da transparência, né? Essa é a nossa grande preocupação. E aí sua peça vai ter muito mais valor de mercado se você se utilizar dessas costuras. E veja que nem é uma coisa assim difícil de fazer. É uma coisa que exige o quê? Exige capricho. Você tem que ter capricho para você poder se preocupar com o acabamento. O acabamento, eu falo, é a cereja do bolo. É aquilo que vai trazer mais valor para as suas peças. Então, essas duas costuras aí tem que estar no seu repertório de costureira, viu? Você tem que saber fazê-las. Se você ainda não sabe, treina aí no retalhinho para você alcançar segurança aí na hora de costurar. Deixa eu ler os comentários aqui. A Gislaine, que acabamento posso fazer quando costurar a manga no corpinho? Odeio zigue-zague ou overlock. Manga, Gislaine, para colocar a manga na cava, né? No caso, não no corpinho. Por ser a manga ser curva, gente, aí vai ser um pouco complicado fazer essa costura aí, eu imagino, viu? Então, você pode colocar viés, tá? Tem uma aula que eu dei 3 tipos de acabamentos perfeitos, que eu ensino vocês a colocarem viés, viu? Então, você coloca o viés no acabamento da manga,
principalmente se for roupa infantil. Então, aí que é bom de colocar, porque criança fica muito incomodada às vezes, com o fio do overlock, fica coçando, fica incomodando. Então, você coloca um viés na costura interna aí da manga, que resolve e fica também um acabamento muito bonito. Perfeita. A Élida, eu também amo seus vídeos, aprendo muito, sou sua... Eu sei, Élida, você é minha aluna, costureira 5K. Estou atrasada com as aulas por conta do período festivo. Verdade, muitas de vocês, né, Élida? Não é só você, não. E eu entendo porque final de ano é muito trabalho para nós costureiras, mas agora aproveita, viu? E começa o ano aí com o pé direito, estudando cada vídeo lá das nossas aulas. E, gente, em breve vou abrir nova turma, viu? Então, vocês fiquem ligadinhas aí para vocês poderem aproveitar e entrar nessa nova turma. Eu abro poucas turmas durante o ano, viu? Pouquíssimas. Então, vocês vão ter aí oportunidade de estar aí entrando para a próxima turma Costureira 5K. Assim que eu iniciar, ainda não decidi, eu vou estar abrindo novas turmas, tá bom? Gente, então aqui foi a costura inglesa, a costura francesa, tá? E tem um outro tipo de acabamento aqui. Olha só, já vamos para o terceiro acabamento que eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer nesse aqui, vou escolher esse aqui para poder fazer. Que é a tão famosa, o quê? Bainha de lenço. A bainha de lenço, que é o terror de muitas costureiras. E aí você alfineta tudo, e aquele negócio você vai sofrendo por conta daquilo. Então, a bainha de lenço, gente, existe um calcador para bainha de lenço. E eu vou confessar para vocês, já comprei esse calcador, mas não resolveu de nada, não. E aí eu prefiro fazer à mão mesmo, eu tenho meus macetezinhos que eu vou explicar para vocês, ó. E o primeiro deles é esse aqui, ó. Dobrou uma vez, esticando, tá? Por quê? Se eu deixar frouxo assim, ela vai ficar toda hora voltando. Toda hora voltando. Então, eu dobrei uma vez aqui, esticando, dobrei mais uma vez, e aí eu já prendo aqui no calcador da máquina, ó. Vou levantar aqui no calcador, vou fechar, descer, vou segurar, vou descer aqui, ok? Ah, soltou. Então, como que é que eu vou fazer? Eu vou esticar novamente, ó. Estiquei, e aí é bom você ter uma unha, pelo menos do dedo indicador, um pouquinho maior, tá? Porque com ela esticada, o tecido esticando, o que que acontece, gente? Fica mais fininho. Mas o que que você tem que ter cuidado na hora de esticar? Outro macete aí, anota. Você tem que puxar também o tecido de baixo. Porque se você esticar só o de cima, quando for lá na frente, vai dar problema. Então, estica até onde dá. Aqui, no caso, é uns 20 centímetros aqui que eu tenho. E vou bem na beirinha, costurei. Isso aqui é treino, viu, gente? E eu tô com a linha diferente justamente para vocês enxergarem aí. Fui até aqui onde eu marquei. Agora, mais uma vez, eu vou dobrar o mais fininho que eu conseguir, esticando. Tá vendo? Porque quando eu estico, automaticamente o tecido já dobra. Então, ó, se eu fico fazendo assim, ó, coloca alfinete assim, coloca, ela nunca fica fininha. Então, quando eu pego, estico esse tecido, ó, e agora eu venho com a unha e dou outra dobrinha aqui, ó. Olha só, esticando, olha como que ficou fininha. Tá vendo? Aí eu venho, costuro mais esse pedacinho aqui. É muito melhor do que você encher a sua bainha de alfinete e sair tentando costurar. Parei, de novo, ó, estiquei bem o tecido. Agora eu venho com a unha enfiando as rebarbas, tudo para dentro, fazendo mais uma dobrinha. E vou mais uma vez. Ok? Então aqui, ó, eu vou fazer esse lado aqui até o meio da costura. Dando para vocês enxergarem aí? Me falem aí, gente. Está fazendo sentido para vocês. Ó. O segredinho disso aqui, gente, é esticar. Agora, vocês viram? Porque eu posso estar puxando esse tecido de cima e o de baixo está ficando. Então, ó, eu venho agora dando uma ajeitada aqui, ó. Vou puxar o de baixo também agora. Porque senão dá problema lá na frente, tá? Para não dar esse problema, eu venho aqui e vou.
Só que na empolgação aqui, ó, eu não aparei essa parte. Vocês viram aí? Fiz uma coisinha errada aqui, ó. Então, eu vou aparar aqui. Agora. Vou até esse pedaço aqui, porque depois eu vou ter que aparar tudo. Para não dar problema. Viu? Tesoura tá precisando amolar. Ok? Aqui eu venho agora nessa parte que tá mais durinha, porque eu tenho a dobra da costura, né? Fui com cuidado aqui nessa parte. E agora eu venho esticando. Então, a bainha, tecidos finos, o acabamento que a gente usa nas bordas, na maioria dos casos, que normalmente são vestidos, blusinhas, camisetas, aqui já enganchou um pouquinho a máquina, vou levantar o calcador e vou. É bainha de lenço. Vamos lá, isso, agora foi. Agarrou um pouquinho aqui, mas foi. Então, é bainha de lenço. Então, é esse. O segredo da bainha de lenço é você esticar o tecido. Ó, puxei aqui, ajeitei um pedaço aqui, vi que ficou bem fininho e agora eu vou. Agora eu vou embora. Olha só. Então, esse acabamento aqui é essencial, principalmente para quem trabalha com consertos também, de roupa, aparece muito aí no seu ateliê, me fala isso, não é verdade? Tecidos, vestidos de festa, para poder fazer barra. E não é toda costureira que pega para poder fazer, porque sabe que é um tecido chato de costurar. Agora, com essa técnica aqui que eu estou ensinando para vocês, vocês não vão mandar esse serviço embora. E cobrem a altura, porque é muita responsabilidade você pegar um vestido de festa que custa aí centenas de reais e cobrar baratinho para você poder fazer a barra. Não, senhora, não faça isso. Olha a responsabilidade. Então, o cliente paga, não é porque, isso aqui é rapidinho, é facinho de fazer. Não é. É a responsabilidade. Você tem que explicar para o seu cliente a responsabilidade que é pegar um vestido dele de festa, cortar e fazer uma bainha perfeita. Então, vocês viram, gente? Olha, não precisei colocar um alfinete. O segredo foi o quê? Esticar, tá? Esticar. Vou ensinar uma outra forma de fazer, tá? Olha só, tem ouro nessa live aqui hoje, viu, gente? Isso aqui não é para qualquer uma, não, tá? Porque aqui anos de treinamento. Então, tem várias formas de você fazer a bainha de lenço. Essas duas aqui que eu estou mostrando para vocês são as principais. Tecido, e aí você anota, observa. Você está fazendo uma peça que é reta, igual essa daqui que eu fiz. Então, vai na fé que a bainha de lenço você vai esticar. Esticar ela, tá? Esticar o tecido e ela vai ir acomodando, igual aconteceu com esse aqui. A outra forma de se fazer vai ser importante você aprender caso você for fazer uma saia godê, quando as partes aí da peça que você estiver costurando for arredondadas. E aí, quando é dessa forma, não tem como você ficar esticando o tecido para poder ficar bem, a dobrinha ficar bem fininha. Então, o que eu te aconselho a fazer é costurar uma primeira dobrinha para ficar bem fininho, né? Você vai costurar a primeira dobra. E aí é mais fácil, né, de costurar. Aqui até o início tá difícil de começar. Vai costurar a primeira dobrinha, tá? Bem fininha. Olha aqui. Bem fininha. Aí dá uma esticadinha também, viu? Ó, mas aí já não precisa tanto, né? Primeira dobra bem fininha. Olha só. Costurou, primeira dobra bem fininha. Vou até aqui. E aí, agora,
você vai com a segunda costura, quando for peças bem arredondadas, é mais aconselhável você fazer dessa forma. E agora aqui, principalmente se você estiver iniciando na costura. Dá agora a segunda dobra. Não tem erro aqui, gente. Não tem erro. Você não vai errar aí na barra do vestido aí da cliente. Não vai ficar aquela costura, aquela barra larga, né? Olha só. E agora você costura. Vocês podem observar, observem, gente, essas roupas aí de grifes, nas araras aí das vitrines. Observe os acabamentos. É muito bom a gente ter esse olhar observador. Não é que você está copiando, não, gente. Tire isso da cabeça. Você está aprendendo, observando aquilo que é bom. Normalmente, você vai ver que tem essas duas costuras aqui, ó. Por quê? Costurou uma vez, bem fininho, depois costurou de novo. Mas você vai fazer isso, ter esse trabalho de fazer essas duas costuras aqui, quando for peças arredondadas. Agora, quando for peças de tecido fino, que é reto, aí você pode usar a técnica aí do esticar, viu? Para ficar bem fininha. Tanto uma quanto a outra fica bem fininha, tá? Então, volta aqui para a minha câmera. Vamos recapitular aqui o que vocês já aprenderam na live de hoje. Olha só, eu ensinei para vocês a fazerem acabamentos perfeitos em tecidos finos. Eu ensinei a costura inglesa, a costura francesa. Me falem aí qual que vocês mais gostaram. Deixa eu mostrar aqui. Coloquei aqui atrás, né? Olha só. Aqui é a costura inglesa, que eu ensinei vocês fazerem hoje. Ensinei a fazer a costura francesa, que é a mais indicada aí para tecidos finos. Normalmente a costura inglesa é mais camisa. Mas ensinei vocês fazerem as duas. Isso para vocês verem que vale a pena ficar até o final da live, viu? E ensinei também vocês fazerem a bainha de lenço de duas formas diferentes, tá? Uma para cortes retos e a outra para cortes mais arredondados. Tanto uma quanto a outra fica bem fininho e isso vai te ajudar aí a dar um melhor acabamento para suas peças, valorizar as peças aí de vocês e com isso, com certeza, alcançar maior faturamento no final do mês com as costuras aí que você faz, viu? E olha, se você ainda não sabe fazer essas costuras, volta nessa live, dá pausa, pega um retalho aí de tecido fino, né? Que é o que nós utilizamos aí, para você poder ir treinando. Não vai direto no tecido ou na roupa da cliente aí, que é para poder não errar, viu? Faça isso e com a prática vem a perfeição. Não fique aí preocupada, porque eu não consegui fazer igual a Thalita fez, eu desisto, não consigo fazer isso. Não, gente, a primeira vez não vai ficar bom, a segunda vez vai começar a melhorar, a terceira vai ficar melhor ainda, a quarta vez vai estar perfeito, e aí você já começa a aplicar esses conceitos aqui que eu te falei nas suas peças, mas você precisa praticar, tá? E conte comigo aí no que precisar, coloca aí nos comentários, se tiver outras técnicas, outros temas que você deseja aprender, que eu vou estar aqui para poder te ensinar. Se você gostou dessa live, compartilhe aí com as suas amigas para poder ajudar. E também eu quero te lembrar mais uma vez que eu estou no Instagram como thalitabarroso.costura. Se você não me segue lá no Instagram, eu te convido para poder fazer isso, para me ajudar também, porque nós perdemos o nosso Instagram. Estou no Instagram novo, começando agora, e eu quero te ter lá comigo, onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia e também dou muitas dicas por lá, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Um beijo, fique com Deus, e tchau, tchau. Um abraço, tchau.